Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia, está começando agora para todo o Brasil, direto aqui dos nossos estúdios da Rede Século XXI, que fica na cidade de Valinhos, região de Campinas, interior de São Paulo. Estamos começando o nosso programa Eclésia, um programa de catequese, de história da igreja. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse momento, então, já acostumamos a nossa grade de conversar sobre algum assunto, sobre a doutrina da nossa igreja. Aqui ao meu lado o Padre Guido Motinelli. Boa noite, Padre Guido. Aliás, o senhor está voltando de Brasília, né? Acabou de voltar de Brasília, Padre Guido? Exato. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Estou chegando, passei alguns dias em Brasília e me hospedei na nossa casa, onde temos um noviciado, né, dos nossos jovens brasileiros, como também colombianos. Podemos colocar no ar uma imagem que, desejando para eles... Quando o senhor fala nossa casa, o senhor está falando dos rogacionistas. Rogacionistas, sim. E o senhor estava com noviços rogacionistas? Exato, né? Tem uma foto aí, o Lucas, nosso diretor? Olha, dar um grande ali, ó. Abraço aos noviços alegres, Albiné e Welkin, que são da Colômbia, né? Certo. Albiné, na verdade, é goiano, né? E desejando santa perseverança. Um deles, o Alex, vai fazer os votos religiosos daqui a poucos dias, sinta-se plenamente realizado na congregação a serviço da igreja, a congregação rogacionista. Um grande abraço. Legal que o senhor sempre cumprimenta aqui os seus irmãos rogacionistas, nos trabalhos que o senhor faz em algumas cidades. Que bom, então, esses nossos amigos colombianos. Um abraço a todos vocês. Padre Guido, bom, antes ainda, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer primeiro o tema, depois eu vou dizer o livro que sortearemos, que você vai entender. Hoje é a memória do São João Batista, né? O martírio de São João Batista. São João Batista, sim. E ontem e antes de ontem, dois grandes santos na igreja, sim, que é justamente o tema do nosso programa de hoje. Conta pra gente, Padre Guido. Respectivamente, mãe e filho, né? Domingo passado, de anteontem, era o dia de Santa Mônica e ontem foi o dia de Santo Agostinho. Repito, mãe e filho. Vamos conversar um pouco então sobre esses dois grandes santos, Exato. Santa Mônica e Santo Agostinho. Belíssimo exemplo de uma família com dois santos, minha gente. Não seria o único caso, mas é muito raro, porém, né? Porque atualmente nós temos, por exemplo, no caso de Santa Teresinha, do Menino Jesus, onde nós temos o pai e a mamãe já canonizados, a filha, Santa Teresinha, até doutora da igreja, e uma outra irmã, não lembro agora o nome de uma outra congregação, mas da mesma família, que está sendo feito o processo de beatificação. Tem alguns outros casos. Santa Brígida, se não me engano, a filha dela também é santa. Também, sim. Se não me engano, Santa Brígida. São casos raros, mas que comprovam uma coisa. O chamado para a santidade não é um monopólio reservado a alguém, mas cada um de nós, em função do seu batismo, é chamado a ser santo. Padre Guido, vamos começar a nossa conversa. Vamos primeiro localizar, né? De que região nós estamos falando desses dois grandes santos e qual é o contexto e que época que viveram? Certo. Meus amigos, Santa Mônica, a mãe de Agostinho e também o Agostinho, são naturais da cidade de Tagaste, uma cidade no norte da África, mais ou menos no país da Argélia, né? Atualmente, sim. Uma cidade pertencente à Argélia, Argélia, né? Sim. Estamos no quarto século da história cristã. Mônica nasce no ano 332 e Agostinho nasce no ano 354. Certo. Né? Eram pessoas de uma boa classe social, certo? Inclusive, Agostinho logo teve, digamos assim, uma facilidade de aprender, de estudar, de fazer cursos até de idioma, de retórica, de filosofia, etc. Ao passo que Mônica trabalhava no serviço de casa e, vou dizer a verdade, já começou a sofrer muito com o seu esposo. Patrício era o nome? Patrício, sim. Um nome que, durante um namoro, se mostrou como um verdadeiro anjo, digamos assim, né? Mas depois que ele casou, ele se afastou de Deus, certo? E Mônica começou a rezar muito, muito, muito para ele, porque, numa maneira direta, este Patrício estava influindo também na formação dos três filhos. Agostinho é o primeiro de três filhos. Certo. E, portanto, Agostinho, vendo que o papai, digamos assim, tinha uma vida meio
ousada, inclusive, né? E, moralmente falando, etc., não pensou duas vezes em imitar também o pai. E anunciou desde já que, na hora do término da vida terrena de Mônica, ela dirá como se fosse uma confissão aberta para o filho que havia alcançado o objetivo da sua vida, isto é, ver o esposo, Patrício, se converter, se arrepender e receber o batismo, e morreu como cristão. Ela ficou viúva, Mônica, e, sobretudo, ela viu o seu filho Agostinho, com 33 anos de idade, pedir de receber o santo batismo e tornar-se cristão. Depois ele se tornou também sacerdote, foi consagrado bispo da cidade de Hipona, sempre lá na Argélia, e é um grande doutor da igreja. Olha, meus amigos, quero eu também fazer esta propaganda do Eric, do diácono Eric, né? O livro das mães que rezam para os filhos. Hoje temos um belíssimo exemplo em Santa Mônica, que soube conjugar a oração também com as suas lágrimas por muitos e muitos anos para conseguir a conversão do marido e do filho. Quer dizer, Santa Mônica é uma grande santa da perseverança. Sim. Paciência, perseverança são as virtudes que ela demonstrou de maneira extraordinária. Primeiro, guardou a conversão do marido e depois do filho. Sim. Mais de 30 anos de espera, como o senhor disse, né? Foi uma coisa, digamos, não comum. Mas isso significa também, meus amigos, experimentar na nossa pele que quando um pedido é acompanhado pela nossa humildade, podemos fazer tridos, novenas, ou até uma novena constante, perpétua. Olha, nós aqui também, diácono Eric, fazemos a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Quando termina o 9º dia da novena, começa mais uma, sem parar. E, gente, devido também à nossa constância, repito, acompanhado pela fé e a humildade, é impossível não ter uma resposta da parte de Deus. Ô, Lucas, põe pra gente uma imagem de Santa Mônica, pra gente lembrar aí uma pintura de Santa Mônica, já que tá aí, ó, uma santa tão antiga, né, da igreja primitiva, Santa Mônica, Santo Agostinho. A gente tem algumas pinturas, algumas maneiras, do ponto de vista artístico, que relembram, né, a memória de Santa Mônica. Bom, Santa Mônica, Padre Guido, dá a impressão de uma maneira tão simples, né? Ora, puxa vida, foi uma grande mulher que ficou rezando pela conversão do marido e do filho. Mas a questão não é só uma simples conversão. Nós estamos dizendo de alguém que, por essa conversão, por essa perseverança, conseguiu a conversão de um dos maiores nomes da igreja. Santo Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona, como é conhecido, que a gente está dizendo um pouco sobre a vida dele já, aqui no começo do programa, é doutor da igreja, né? Um grande santo, um gigante. O período que viveu Santo Agostinho, né? Onde estavam aquelas grandiosas obras do início da literatura cristã, especialmente até o século VII, conhecido como patrística, Santo Agostinho é o maior expoente da patrística, o principal nome da patrística, e olha que só tem fera ali na patrísticas, né? Na patrística, um santo, né, com uma obra mais maravilhosa que o outro, e Santo Agostinho se destaca entre tudo isso. Mas antes de falar da conversão propriamente dita de Santo Agostinho, ele era um homem culto, Padre Guido? Era um homem de grande cultura. Um homem, inclusive, sedento da cultura, da verdade, queria conhecer o pensamento filosófico de vários países no mundo inteiro, do continente europeu, sobretudo da Grécia, com toda a sua história, né, e o patrimônio cultural que já existia naquela época. O nome, repito, sedento de novidades filosóficas, de ideais também filosóficos. E, naturalmente, é bom explicar para os nossos fiéis, Agostinho, viveu numa época no qual não somente havia liberdade de culto religioso, mas também o imperador Teodósio, no ano 380, declarou a religião cristã como religião oficial para o Império Romano. Certo. Se do lado nós, cristãos e católicos,
não é, olha, que parabéns por esta data, por este evento. Pelo outro, porém, seja as heresias, como também outras manipulações da mesma religião cristã, começavam a se espalhar no mundo. Agora, se de um lado Agostinho tinha esta capacidade mental, e inclusive favorecido até pela condição da sua família, etc., pelo outro, tanta gente que não tinha cultura acabava acreditando, seja aquele que nós chamamos hoje de querigma, palavra grega, isto é, o conteúdo da revelação, como também na outras filosofias pseudo-cristãos. E, portanto, havia grande confusão. E temos que dizer uma coisa, Diácono Eric. Na juventude, Santo Agostinho, como falei antes, seguindo um pouquinho também o seu pai, acabou ele também caindo numa destas filosofias de vida chamada maniqueísmo, gnosticismo maniqueu, né? Isto é uma crença filosófica ou pseudo-teológica que acreditava na existência de dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E pelo fato que a natureza humana é muito limitada e tem uma inclinação para o mal, e, portanto, não adiantava colocar um Deus do bem na nossa vida. E, portanto, ele, conhecendo inclusive a cultura latina, romana, clássica, vivia conforme aquela expressão típica carpe diem, isto é, viva... Aproveita o momento. Aproveita do momento. Muito longe, mas longe mesmo de Deus. Não gostaria de exagerar numa definição, mas a primeira juventude de Santo Agostinho foi como a de um playboy, desculpe a expressão. Certo. Teve inclusive até um filho. Teve um filho. Teve um filho que nasceu sem batismo até os 14, 15 anos, quando, na ocasião do batismo dele, fez questão que também o filho fosse educado e aceitou. Inclusive, Diácono Eric, uma das obras literárias, ele escrevia tudo em língua latina, chamada De Magistro, em português, o mestre, é dedicada ao filho. É como um diálogo de catequese com perguntas e respostas que ele ensina o filho a aceitar o santo batismo e a religião católica. Bom, deu para entender, né, que Santo Agostinho era muito culto, né? O maniqueísmo, que o Padre Guido disse, né, que é uma corrente gnóstica. Uma hora a gente vai fazer um programa dedicado exclusivamente aqui às heresias gnósticas, numa outra oportunidade. Mas o gnosticismo está presente desde a igreja primitiva. A palavra gnose significa conhecimento, né? Alguém que pode ter acesso a um conhecimento na qual permite que aquele conhecimento, a pessoa seja elevada, viva uma espécie de ascese, na qual ela pode ter contato com uma revelação exclusiva que levaria até Deus. Algumas heresias gnósticas na história da igreja, né, são muitas, por exemplo, os cátaros, né, alguns séculos depois, século XII e XIII, os cátaros ou albigenses, é mais ou menos o mesmo tipo de heresia que na época de Agostinho também existia. Porém, o maniqueísmo não se aplicava apenas no seio da igreja. Era uma corrente filosófica fora também da igreja. Nós estamos dizendo ainda de Agostinho que não era cristão, ainda não tinha sido batizado e já era maniqueísta, né? Como o Padre Guido disse, o maniqueísmo defendia a ideia de um Deus bom, que criou as coisas ligadas à vida espiritual, e um Deus mau, que criou as coisas ligadas à vida da carne, né? Um tipo de dualismo, né? Duas correntes. Aliás, Santo Agostinho também é um neoplatonista, um neoplatônico, né? Uma pessoa que releu Platão, o filósofo Platão, da antiga Grécia, que também tem um pouco desse dualismo, o mundo das ideias, comparado com o mundo dos homens, o mundo das ideias, onde apenas os filósofos teriam acesso. Então, essa coisa do dualismo estava muito presente na vida de Santo Agostinho, né? O maniqueísmo nessa corrente mais clara, né? Como a gente disse, o Padre Guido já explicou nesse início de programa. Aliás, o próprio Agostinho, ele era um rétor, né? Rétor é aquele que domina a retórica, né? Alguém que trabalhava na arte de persuadir as pessoas, né? Não era exatamente a figura
como a gente tem hoje, né, a figura do direito naquela época, mas já mesmo nas discussões relacionadas a direito, o direito, o que depois se desenvolveu como direito romano, etc., naquela situação, naquela cultura, o rétor era aquela pessoa que não necessariamente tinha um compromisso com a verdade, mas tinha o objetivo de persuadir as pessoas. E Agostinho era uma dessas pessoas. Muito bom de retórica, né, Padre Guido? Muito cheio de conteúdo, porém na corrente maniqueísta. Padre Guido, o bloco primeiro já acabou, a gente falou muito já no bloco primeiro. A gente vai para o intervalo e a partir do bloco seguinte o senhor explica para a gente, então, como foi essa conversão. Perfeito. Como que Agostinho chegou a se tornar um cristão e depois bispo, etc. Essa grande história de Santo Agostinho. Padre Guido, bom, nós já entendemos que o nosso querido Agostinho, né, Santo Agostinho, foi um grande pensador, né, uma pessoa que dominou a retórica, né, usava dessa retórica, inclusive, para persuadir as pessoas naquilo que ele acreditava, aderiu aos maniqueístas, né, que é aquela corrente gnóstica, lembra? Que pensava que existia um Deus bom e um Deus mau, sempre a ideia de dualismo na presença de Agostinho, um neoplatonista, releu Platão, depois ele vai, do ponto de vista cristão, também aproveitar das ideias de Platão, enfim, um grande pensador. Agora, teve um momento que ele chegou nessa conversão, né? Coloca já uma imagem aí de Agostinho pra gente, Lucas, tem uma imagem no ponto de Santo Agostinho? Quando a gente vê a imagem de Santo Agostinho, tá aí, ó. Exato. É um bispo, tá lá, a gente vê uma imagem de um bispo, tá ali, inclusive, com as insígnias de um bispo. Bom, de pagão até bispo, como é que foi essa história, Padre Guido? Exato. A mãe, Santa Mônica, chorava muito devido à situação, seja do filho como também do marido. Conseguiu a conversão do marido, que recebeu o santo batismo e quase logo em seguida veio falecer. E ela dedicou a sua oração constante para alcançar o outro objetivo, que era a conversão do filho Agostinho, primeiro de 3 filhos. Veja só, meus amigos, a um certo ponto ela fez uma proposta para o filho Agostinho. Ela queria passar um tempo numa cidade no norte da Itália, exatamente Milão, a minha cidade, Diácono Eli. É verdade. Porque ouviu dizer que lá havia um bispo do nome Ambrosio, que também tinha uma cultura extraordinária e que sabia, inclusive, responder com segurança total aos problemas que a mesma filosofia ou até a mesma religião apresentava. Porque parece que antes ainda dele ir para Milão, já teve contato com outros clérigos. Sim. Que não conseguiram convencê-lo. Exato, Diácono Eli. E lamentamos, inclusive está registrado o nome de um bispo, Fausto. Fausto, que quando Agostinho, à procura da verdade, querendo um aprofundamento com uma resposta, digamos assim, satisfatória, fazia esse pedido para o bispo Fausto, Agostinho, na verdade, não ficou satisfeito pelo teor da resposta. Certo. Por isso, ele deu uma adesão, digamos assim, total à mamãe, quando o convidou a ir com ela até na cidade de Milão. E lá, na cidade de Milão, minha gente, a mãe fez questão de apresentar o filho Agostinho ao bispo Ambrósio, e várias vezes mãe e filho ouviam os sermões de Ambrósio, com a explicação bíblica que Ambrósio dava também ao conteúdo das suas pregações. Foi exatamente diante dos sermões de Santo Ambrósio e, sobretudo, diante de uma perfeita e profunda leitura da Sagrada Escritura, explicada também pelo mesmo Santo Ambrósio, que a um certo ponto o grande Santo Agostinho pediu ao bispo Ambrósio de ser batizado. Olha que interessante. Estava já com 33 anos de idade. Portanto, lá em Milão, Agostinho recebeu o santo batismo e, gente, o povo inteiro notava a cultura deste homem, a capacidade extraordinária de enfrentar também debates, de lutar contra as heresias. Gente, pouco tempo depois,
O mesmo Agostinho, a pedido até do povo, mas ele deu também a sua adesão verdadeiramente convertido, ele pediu e conseguiu ser ordenado sacerdote. Tornou-se sacerdote. Interessante, porque Santo Ambrósio, né, foi lá, tudo aconteceu lá na tua terra, né, Padre Guido, em Milão, Em né, Milão, norte da sim. Itália. Santo Ambrósio também é doutor da igreja, o mestre de Santo Agostinho. Tem uma imagem dele aí, inclusive, Lucas, põe pra gente lembrar de Santo Ambrósio. Tá aí. Bispo também, tá lá, ó. Santo Ambrósio também é demonstrado como bispo, claro, foi. Então, só ele conseguiu, vamos dizer assim, tocar o coração de Santo Agostinho, porque foi, como o senhor bem disse, ele já tinha conversado com outro bispo também, mas não teve jeito. Não teve jeito, não ficou convencido pelas explicações. Santo Ambrósio, doutor da igreja, também por este grande fato de ter usado, juntamente com a sua sabedoria, muita humildade e mais gente, mas não poupou energias e nem mediu esforços quando se tratou, digamos, uma frase bem prática, de vestir a camisa do time. Isso defendeu a religião católica com todas as suas leis, com todos os dogmas do credo, de uma maneira profissional brilhante. E o mesmo depois ele percebeu também o teor da cultura de Agostinho. E vou acrescentar logo, Agostinho não somente foi ordenado sacerdote, mas menos de 2 anos depois já era bispo. Rápido, né? Foi consagrado bispo e foi enviado como bispo na cidade de Hipona, também no país, né, da Argélia atual. Né? Por isso que ele é conhecido como Agostinho de Hipona, né? Exato, né? E, inclusive tem o nome, o apelido de o Santo Hiponate, isso é da cidade de Hipona, né? E foi lá, meus amigos, que ele se destacou-se pela ação pastoral, lutando mesmo de uma maneira forte contra as heresias e as filosofias heréticas que estavam se divulgando. Inclusive, adiantando Diácono Eric, quando ele foi canonizado, tivemos um momento muito feliz do Papa Leão XIII, que o declarou doutor da Igreja. Ah, foi o Papa Leão XIII que declarou ele doutor da Igreja. E olha a motivação que o Papa Leão XIII apresentou para justificar o título de doutor da Igreja. Agostinho é um gênio vigoroso que, dominando todas as ciências humanas, combateu todos os erros do seu tempo. Bonito, bonito. Ele ficou conhecido, Santo Agostinho, como doutor da graça, não foi, Da Padre Guido? graça, exato. Gente, são os vários títulos que os grandes santos, né, recebem. Doutor da graça porque foi a graça de Deus que venceu o estado do pecado dele. Ele foi uma conversão de pessoa adulta e ele soube responder com generosidade aos sinais da graça de Deus. Inclusive, diácono, o Santo Agostinho não parou um momento, continuou a sua produção, digamos assim, literária, escrevendo livros de teologia que até hoje são motivo de profundo estudo da parte da Igreja. Padre Guido, antes da gente falar das obras ainda de Santo Agostinho, ainda nesse episódio da conversão de Santo Agostinho e Santo Ambrósio, toda vez que eu me deparo com e leio essa história, já há muitos anos que eu gosto de Santo Agostinho, eu penso o seguinte: em alguns lugares há uma espécie de distorção quando a gente fala desse assunto relacionado à formação intelectual, seja dos cristãos em qualquer estado de vida, né? Não só para os clérigos, mas também para os leigos, e, enfim, para qualquer estado de vida. Porque é claro que se uma pessoa que nunca teve acesso a grandes teologias, obras, livros, etc., mas ela tem a fé no Senhor Jesus Cristo de maneira simples, até mesmo que seja analfabeta, a salvação não será poupada. É claro que ela vai alcançar a salvação. As verdades de fé, as quais aquela pessoa chegou à conclusão, teve fé no Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, no batismo, etc., não necessariamente necessita de uma formação intelectual. Porém, a formação intelectual também pode servir a Deus, se assim eu posso dizer essa expressão. Não é justamente o caso que a gente está vendo, porque se Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, teve contato com outras pessoas boas, outros bispos, e não conseguiu a conversão, é verdade que teve a intercessão da mãe, a graça de Deus, o tempo correto, etc.
Mas a santidade de Ambrósio e a formação intelectual de Ambrósio também estava presente nessa história, né, Padre Guido? Perfeito. A tal ponto, o diácono Eric, que num dos seus mais famosos escritos a respeito da salvação, ele soltou uma frase que parece ter um jogo de palavras. Repito que ele escrevia tudo em língua latina. O texto original: qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Em português, aquele cara, Deus, que criou você sem você, não irá salvar você sem você. Isto é, se nós fomos criados gratuitamente, parte de Deus, saibamos que para nos salvar não podemos receber uma salvação assim sem fazer nada, mas devemos dar a nossa contribuição devido aos sinais da graça de Deus. Aí nasce a necessidade da formação do catequismo, da cultura religiosa, do amor à Bíblia Sagrada, da imitação das virtudes que caracterizaram todos os santos. É verdade, isso é bonito, Padre Guido. Porque eu acho que, não sei se eu fui claro aqui, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa que não tem um bom acesso a esse tipo de conhecimento está privada da graça ou de qualquer coisa relacionada a uma vida, inclusive pode ter uma vida santa, cética. Bom, na história da igreja a gente tem isso. Nós temos santos cultos, inteligentíssimos, como é o caso de Santo Agostinho, como é o caso de São Tomás de Aquino, por exemplo, e temos outras pessoas de uma formação muito mais simples, Santa Bernadette, por exemplo, né? Uma menina, tadinha, camponesa, que teve a graça de receber a visita de Nossa Senhora. São João Maria Vianney não era conhecido, por exemplo, um padre que não tinha grandes formações teológicas? Não era isso, Padre Guido? Não somente era conhecido, o bispo, plenamente convencido disso, mandou este padre numa aldeia de poucas centenas de famílias, né? E olha só que grande santo, a tal ponto o diácono Eric, que São João Maria Vianney é o padroeiro de todos os padres do mundo. Então eu acho que fique bem claro o que eu estou dizendo aqui. A formação intelectual não é sinônimo de santidade, não é isso. Mas uma boa formação nos documentos da igreja, nas ciências humanas, na teologia, ajuda na missão do clero, na missão do católico, do catequista, em qualquer estado de vida. Em outras palavras, Padre Guido, aquilo que a gente sempre diz aqui no programa, que é de Santo Agostinho, né? Quanto mais a gente conhece, né, é mais fácil a gente acreditar naquilo que conhece. Exato, o amor nasce através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. É atribuída a Santo Agostinho essa frase, também, não é? Conhecer para crer e crer para conhecer. E crer para conhecer, exato. E, gente, olha que este desafio vale também para todos nós. Olha, por uma bela coincidência, diácono Eric, né? Daqui a 2 dias iniciamos o mês de setembro, que é o mês do ano dedicado ao estudo e à meditação da Palavra de Deus. Gente, todas as paróquias organizam círculos bíblicos, estudos bíblicos, explicação o nosso próximo programa já podemos anunciar desde já, para a semana que vem. Falaremos dos 7 livros sapienciais ou didáticos contidos na Sagrada Escritura, quase todos escritos em forma poética, entre eles os 150 salmos. Gente, quanto mais conhecemos, mais amamos a palavra de Deus, que se transforma em gestos concretos de vida e de total adesão da nossa fé. Ô, Padre Guido, o Benedito Lourenço aqui de Faria, ele é de Camanducaia, Minas Gerais, está dizendo assim, ó, a pessoa mesmo depois de ter levado uma vida de pecado, que é o caso de Agostinho. Se ela se arrepender e se converter depois de uma certa idade, dá tempo de chegar a uma santidade, vamos dizer assim, do nível de Santo Agostinho? Em outras palavras, assim, é possível ter contato com Nosso Senhor Jesus Cristo numa certa idade já avançada, e mesmo assim alcançar a santidade? Sim, mediante até o último instante da nossa vida. Deus atende e aguarda por uma resposta. Esta pessoa, o nome dele? Benedito. O seu Benedito, olha o que aconteceu com Jesus na hora da morte. Aquele homem que não tem um nome, mas que nós apelidamos de bom ladrão, mas era um criminoso, né? E quando ele pediu perdão, lembra-te de mim quando chegar no teu reino, a resposta de Jesus foi imediata. Hoje mesmo você estará comigo no céu. Bonito. A Maria da Cruz Pimentel, da cidade de Nova Odessa, no estado de São Paulo, está dizendo que ela pediu a libertação do seu filho, inclusive pedindo a intercessão de Santo Agostinho.
E ela conseguiu, ela está agradecida também por isso. E ela reza conosco também aqui na novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. De novo, a história aqui, nós não podemos também ficar com o Santo Agostinho e, olha, é um grande pensador, é um grande filósofo. É verdade. Mas é santo da igreja, né? Então nós podemos sim pedir a sua intercessão, né, Padre Guido? Sim. Não, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, de que a vida intelectual pode auxiliar, né, na formação e na busca da santidade, ao contrário também. Né? Ao contrário, também não podemos dizer a mesma coisa. A santidade pode nos impulsionar também para uma vida reta de estudo, sim, mas que no final das contas o que nós queremos e o que Santo Agostinho queria é a salvação eterna. E hoje ele está diante de Deus, nós acreditamos na comunhão dos santos, e nossa irmã está dizendo aqui uma graça recebida pela intercessão dele também. Vamos agradecer de coração, porque não esqueçam, prezados amigos telespectadores, que os santos intercedem também por nós. Existe um artigo da nossa fé, do nosso credo, que professamos com toda alegria. Creio na comunhão dos santos. Não significa que os santos recebam a comunhão. Comunhão dos santos significa intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e eles que nos precederam na vida eterna. Portanto, quanto mais nós rezarmos pelas almas, né, dos que nos precederam na vida eterna, eles lá do alto do céu retribuem intercedendo e nos ajudando. É a tarefa de todos os santos. Aliás, Padre Guido, já falando da comunhão dos santos, justamente na morte de Santo Agostinho, ele disse uma frase, um pensamento dele logo suas últimas palavras, vamos dizer assim, ressalta justamente o que o senhor está acabando de dizer, né, Padre Guido? Essa comunhão dos santos estava presente nesse entendimento da comunhão dos santos, sim, nas últimas palavras de Santo Agostinho. E, a título de curiosidade, as últimas palavras de Agostinho antes de falecer foram: não quero tristeza, não quero lágrimas, quero somente orações. Gente, se os mortos pudessem dar uma mensagem para nós, nunca estariam pedindo de serem lembrados pelas flores, pelas velas ou pelos túmulos bonitos de mármore ou de granito de primeira qualidade. Tudo isso tem o seu valor para, claro, manter sempre a nossa saudade. Mas se os mortos pudessem dar uma mensagem para nós que ficamos aqui na Terra, estariam pedindo única e exclusivamente de serem lembrados na nossa oração. Porque a oração encurta a distância entre eles e Deus. Muito bem, que providencial que o senhor falou da comunhão dos santos, justamente as últimas palavras de Santo Agostinho foram para reafirmar esse artigo de fé. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, Padre Guido. Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre Santa Mônica e Santo Agostinho, né? Gente, a obra de Santo Agostinho, ela é gigante, né? A gente está falando um pouquinho da vida dele aqui, é claro que não dá para a gente entrar nos detalhes de tanta coisa boa que tem na obra dele, tantos livros e tudo mais. A gente vai citar alguns agora nesse bloco, para que fique aí como dica, né, para você, de repente, olha, eu nunca li Santo Agostinho, por onde eu começo? O Padre Guido vai já dizer algumas obras aqui, já não, vai dizer agora, né, alguns livros que você pode encontrar por aí. Coloca outra, por favor, de novo a imagem de Santo Agostinho aí, Lucas, tem aqui pra gente? Santo Agostinho, tá aí, ó. Santo Agostinho é um bispo, de algumas maneiras ele é retratado, sempre com ali as insígnias de um bispo, né, pois esse grande bispo de Hipona, como nós já dissemos, discípulo, né, de Santo Ambrósio, né, na cidade de Milão, se converteu lá com a ajuda de Santo Ambrósio, com a intercessão de sua mãe Santa Mônica. E Santo Agostinho, então, é o maior nome da patrística, né, da patrística, que é a literatura cristã dos primeiros séculos. Santo Ambrósio, aliás, da cidade do Padre Guido, lá de Milão, por isso que lá na Diocese de Milão existe o rito ambrosiano, justamente por causa de Santo Ambrósio, né, Padre Guido, que a gente já disse aqui em outras ocasiões. Nós falamos aqui agora há pouco dos nossos queridos sócios, a Dioneia Coelho Marcandali. Dioneia Coelho Marcandali, da cidade de Louveira, acabou de se tornar sócia, respondendo aqui o nosso apelo. Muitíssimo obrigado, viu, dona Dioneia? Agradecer ainda a participação do Aparecido Massuia, de Casa Branca. Dona Ladi Cambalonga, sua amiga lá de Criciúma também, Padre Guido, ligou aqui pra gente. As pessoas estão participando do sorteio, já sortearemos nesse bloco. Liga rapidinho, que dá tempo de colocar o seu nome na urna. Mas tem que ligar agora, senão não dá tempo para participar do sorteio já, no final do bloco,
Mães que Oram pelos Filhos. Padre Guido, Sim. vamos falar então dessas obras? Fala, para quem quiser ler Santo Agostinho, começa por onde? Olha, o livro mais conhecido e mais traduzido das obras de Santo Agostinho, sem dúvida, é As Confissões. Certo. Não se trata do sacramento da confissão, mas uma maneira, digamos assim, bastante aberta, explícita, de tratar um pouquinho como foi o caminho da vida espiritual de Santo Agostinho. Claro, um caminho no começo meio perturbado, cheio até de aventuras, etc., até que ele não se encontrou com a verdade e com a verdadeira conversão total, né? Um livro das Confissões é muito conhecido e muito apreciado, porque é um pouco o caminho de tantas outras pessoas que, de uma maneira direta ou indireta, se identificam. Quantos jovens hoje estão à procura de um ideal de vida? E o livro das Confissões de Agostinho pode ser um ótimo subsídio de leitura e também de meditação. É facinho, tem língua portuguesa, todo mundo vai encontrar esse livro das Sim. Confissões. Como o senhor disse, acho que é o mais famoso, né? A obra mais famosa Sim, dele, né? sem dúvida, né? Entre aspas, todas as obras de Agostinho estão todas escritas originariamente em língua latina. Certo. Outra grande obra literária é A Cidade de Deus, onde ele faz uma reflexão diferenciando bem o ideal de uma cidade de Deus com o ideal de uma cidade do homem. Onde, quando fala da cidade de Deus, apresenta o caminho que nos leva a um conhecimento mais profundo de Deus. Portanto, valoriza os sacramentos, o catecismo, o conhecimento da Sagrada Escritura, da Bíblia, a imitação das virtudes dos santos, etc. Ao passo que na cidade dos homens valoriza aqueles que são os ideais, digamos assim, humanos, simples, né? Egoísmo, primeiros lugares da sociedade, dinheiro, sexo e companhia. Por que faz esse estudo? Para mostrar exatamente a grande diferença que existe neste caminho que a vida apresenta e desperta o interesse para a cidade de Deus, que nos leva a apreciar e viver conteúdos e valores profundos da nossa fé. Eu disse agora há pouco aqui da questão da presença do dualismo no pensamento de Santo Agostinho, né? Por influência maniqueísta, que já explicamos nos blocos anteriores, a questão do Deus bom, do Deus mau, também pela sua influência de Platão, o mundo das ideias de Platão, comparado ao mundo dos homens, a questão do dualismo. Nessa obra Cidade de Deus, nós vamos ver esse dualismo, por exemplo, agora de outra maneira, né? De acordo com a ótica cristã. O Padre Guido explicou bem já, é interessante também essa obra, A Cidade de Deus. O senhor falou no começo do bloco, ele teve um filho, né? Teve um filho, Deodato. Deodato, o nome do filho de Santo Agostinho. E uma das obras é dedicada a ele. É dedicada a ele como recompensa pelo gesto que o filho também fez com 14, 15 anos, quis imitar o papai e pediu de ser batizado. Então ele escreveu este livro de Magistro, o mestre, certo, onde ele dialoga com o filho, um diálogo virtual, respondendo às perguntas do filho. Basicamente é um catecismo. Certo. Nós tivemos no século passado o Papa Pio X, que formulou um catecismo feito com perguntas e respostas. Foi a nossa escola, a primeira escola de catequese, né? Certo. Já encontramos, gente, 1400 anos atrás, o mesmo estilo de perguntas e respostas sobre os pontos doutrinais da nossa fé. Chamado, então, De Magistro. De Magistro, o mestre em português. Esse livro não é tão conhecido como os outros dois, mas eu tenho a impressão que também a gente encontra em língua portuguesa. Pode encontrar, sim. Eu tenho a coleção completa das obras de Santo Agostinho, uma mais bela do outro, né? E dentro dos volumes mais conhecidos, um tema altamente teológico a respeito do mistério da Santíssima Trindade, de Trinitate, certo? E onde ele defende, claro, em primeiro lugar, o maior dos mistérios da nossa fé, isto é, a unidade e trindade de Deus. É que temos um Deus só em três pessoas, iguais na natureza,
diferentes, não somente pelo nome, mas também pela tarefa que exercem. Então, esse último livro, em latim? E de Trinitate. Interessante a colaboração em relação à Santíssima Trindade, já falamos isso em outras oportunidades aqui, a colaboração também em relação a esse tema importantíssimo, é claro, da teologia, que Santo Agostinho colaborou. Agora, talvez a frase mais famosa dele, vou ler aqui rapidinho, você já deve ter ouvido por aí, eu acredito, né? É aquela frase de Santo Agostinho que ele diz, agora, talvez se você não conhecer a história, você vai entender por que ele diz isso. Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, justamente dizendo da conversão tardia dele, né? Tarde te amei, estavas dentro de mim e eu estava fora. E aí te procurava, né? Já que ele buscava Deus aonde não podia se encontrar, longe da fé cristã. Continuando a frase, estavas comigo e eu não estava contigo, mas tu me chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e curaste a minha cegueira. É belíssima essa frase, né, Padre Muito Guido? profunda, gente, é uma maneira de uma confissão aberta, né? Onde ele reconhece que tarde descobriu a verdade e a gente se entregou totalmente nas mãos desta verdade divina, que deve ser também a nossa finalidade da nossa vida. Ô, Padre Guido, rapidinho antes do senhor encerrar, o programa está acabando, só agradecer a Francisca Pedrosa, de Petrolina, Pernambuco, e Maria Dolores Votri, de Criciúma, que acabaram de se tornar sócio conosco também aqui, atenderam o nosso apelo. Muitíssimo obrigado. Antes de acabar o programa, tem uma explicação que o senhor faz tão bem de um pensamento de Santo Agostinho. O nosso tempo está curto, mas vamos tentar fazer. Sim. Diante de uma pessoa que pede muito uma graça e não consegue ouvir a resposta de Deus. Eu adoro essa explicação que o senhor faz, Padre Guido. Qual é a colaboração de Santo Agostinho para isso? Foi um livro que ele escreveu com um título um pouco diferente, O Silêncio de Deus. Isto é, ele quer responder uma pergunta. Diante dos nossos pedidos, quantas graças nós pedimos, porque às vezes parece que Deus não quer atender ao nosso pedido. Ele dá 3 respostas em língua latina. Mali, mala, malo. Isto é, Deus não atende aos nossos pedidos quando nós somos mali, isto é, não estamos bem com Ele, né? Estamos com um pecado grave. É o mesmo Jesus, inclusive, um dia que dirá, se você estiver prestes a fazer uma oferenda e se lembra que há um problema com o teu irmão, vai primeiro reconciliar-te. Segundo, Deus não atende aos nossos pedidos quando nós pedimos, em língua latina, mala, isto é, coisas ruins. Às vezes há pessoas que rogam pragas, às vezes há pessoas que desejam o mal, ou pedimos coisas que não têm nada a ver com o nosso bem pessoal, espiritual. E a terceira resposta, pedimos malo, isso é, não sabemos pedir. Diante de tudo isso, Deus não atende ao nosso pedido. Interessante essa catequese. Mali, mala Malo. e malo. Baseado em Santo Agostinho. Sim, foi um livro dele, foi um livro muito feliz que ele escreveu a respeito do silêncio de Deus. Para todos vocês, prezados amigos, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.